Brasil, gigante pela própria natureza. Mas ainda pequeno na garantia de direitos fundamentais, constitucionais. A partir da Constituição de 1988, as atribuições do Ministério Público Federal têm uma nova dimensão com foco na defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, da ordem jurídica e do regime democrático. A instituição está presente em grandes momentos, como nos processos eleitorais, no controle de questões ambientais, no combate à corrupção, no dia a dia de cada brasileiro. Nas últimas 2 décadas, a conscientização do cidadão e o crescimento da atuação de organizações não governamentais exigiram cada vez mais a participação do Ministério Público Federal como defensor da sociedade. A instituição ganhou novas atribuições na Constituição, mas o modelo de gestão não acompanhou as mudanças. Para atender melhor à crescente demanda da sociedade, nasce o projeto de modernização da gestão administrativa com o objetivo de reestruturar o MPF. A instituição, sobretudo após a Constituição de 1988, ganhou inúmeras e múltiplas atribuições, mas a sua administração continuava inspirada no modelo, eu diria que vem desde a nossa Lei Orgânica de 1951. Era preciso, portanto, cuidar de modernizar essa gestão e o planejamento estratégico se mostra uma ferramenta de grande importância para isso. O Ministério Público Federal tem atualmente 8.500 servidores e aproximadamente 900 membros distribuídos em 172 unidades administrativas em todo o país. O Planejamento Estratégico 2011-2020 é a primeira iniciativa de modernização da gestão que alcança todas essas unidades. Pensa o MPF como uma só instituição, um marco na sua história. O planejamento estratégico é necessário para que o Ministério Público desenvolva com eficiência suas atividades. Então, o planejamento é um requisito necessário para que oriente a administração nos seus afazeres e também oriente os procuradores da República em todas as suas instâncias naquilo que é prioritário para a instituição, de forma que o Ministério Público Federal ele tenha uma identidade institucional e apresente resultados à sociedade. Para iniciar o planejamento, foi preciso conhecer a realidade do Ministério Público Federal em todo o país. Assim foi possível analisar os cenários nos quais o MPF está inserido. Consultores da Fundação Getúlio Vargas visitaram 43 unidades do MPF. Além disso, uma pesquisa de clima organizacional foi respondida por aproximadamente 3.000 pessoas. Todo o processo de elaboração do planejamento estratégico teve como metodologia o Balanced Scorecard, sistema gerencial utilizado por empresas públicas e privadas e recomendado pelo Tribunal de Contas da União. Seminários marcaram a construção do primeiro Planejamento Estratégico Nacional. Eles foram realizados em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Curitiba. O Ministério Público Federal concentrou esforços para a construção do futuro e da unidade da instituição. Um só sentimento. Um só objetivo, de norte a sul do Brasil. O primeiro ocorreu em Brasília, com a presença de 100 procuradores de todos os estados do país. Eles receberam informações sobre tendências nacionais em temas ligados à criminalidade e segurança pública, cenários macroeconômicos e políticos, lei de responsabilidade fiscal, finanças públicas e aprimoramento da transparência. O trabalho estava só começando. De Brasília para São Paulo. No segundo seminário de planejamento estratégico, os participantes resgataram a missão e os valores do MPF e iniciaram a construção da nova visão de futuro da instituição. Por meio de dinâmicas em grupo, eles relembraram momentos marcantes da história do MPF. De São Paulo ao Rio de Janeiro, a partir do terceiro seminário, o número de participantes foi ampliado.
Aproximadamente 100 servidores se juntaram aos membros do MPF e contribuíram com a concepção do mapa estratégico. Juntos, eles compartilharam experiências para refletir sobre o futuro da instituição. Do Sudeste para o Norte do Brasil. Em Belém foi realizado mais um seminário. A primeira versão do mapa estratégico foi apresentada aos participantes. Eles discutiram os indicadores de desempenho utilizados para mensurar os objetivos estratégicos do mapa. De Belém para Brasília. Uma nova fase do projeto começa com a intensificação dos trabalhos. Enquanto acontecia o fórum para redesenho dos processos do MPF, ocorria a reunião do Grupo de Trabalho de Indicadores de Desempenho. O objetivo do fórum? Padronizar rotinas de trabalho nas unidades. O objetivo do GT? Analisar 143 indicadores produzidos durante o seminário de Belém. De Brasília para Curitiba. No Paraná, os participantes se reuniram para discutir os projetos estratégicos voltados à realização de cada objetivo do mapa. Após essas etapas, o trabalho ficou a cargo do Comitê de Apoio, formado por 25 procuradores representantes de todas as instâncias do MPF. Eles foram os responsáveis por validar os trabalhos desenvolvidos na elaboração do planejamento estratégico. 3 reuniões de discussões calorosas marcaram a validação do primeiro mapa estratégico nacional do Ministério Público Federal. Participo também do comitê de gestão, que a gente compila tudo, e toda essa fase tem sido uma oportunidade muito grande da gente perceber como a nossa instituição tende a crescer e a melhorar com esse tipo de evento. Em primeiro lugar, é preciso ser louvado a forma democrática como isso tem sido feito, né? Ouvindo a todos, servidores e procuradores que serão diretamente envolvidos com esse tipo de atividade, que colherão os frutos no futuro. O Ministério Público anterior à Constituição era um Ministério Público que poderia desenvolver sua atividade sem um planejamento. A partir da Constituição, em que a sua missão constitucional, as suas atribuições foram dilargadas, tornou-se impossível uma atuação ministerial sem um suporte da estrutura organizacional. O seminário em que está sendo gestado o planejamento estratégico, ele representa um marco histórico para a instituição. Eu vejo esse projeto, esse planejamento estratégico, como o grande marco do século para o Ministério Público Federal. Eu estou na instituição há 25 anos, sendo 11 na condição de servidor, como técnico, e sendo 14 na condição de servidor como procurador da República. E esse tempo todo que nós estamos vendo são planejamentos esparsos, feitos de forma isolada pelas unidades, cada unidade com seu projeto, com suas ideias, suas metas, e isso não estava fechando, não estava contribuindo para a construção de uma instituição nacional. Se eu pudesse traduzir um sentimento ao final desse seminário, eu diria que é de esperança. Que a gente com certeza vai conseguir crescer muito mais do que hoje já somos uma instituição forte a partir dessa percepção. Por isso eu só posso agradecer, né? E mais uma vez eu digo, não recebi procuração, mas eu acho que esse é também o sentimento dos servidores que participaram aqui desse processo, que continuam acreditando que a gente vai conseguir crescer muito mais. Depois de 10 meses de trabalho intenso em todo o país, foi construído o Planejamento Estratégico 2011-2020 do Ministério Público Federal. Resultado da união, do sentimento de unidade e principalmente do compromisso de cada participante com a sociedade brasileira. A gente jogou o trabalho com bastante desafio, porque o Ministério Público Federal é uma instituição com característica bastante peculiar, diferente de outras administrações públicas, pela sua pluralidade, pela sua capilaridade em nível Brasil. A gente realmente tinha um desafio. E nós adotamos, né, uma metodologia participativa justamente para poder ouvir todas essas diferentes capilaridades, perspectivas e pluralidade que tem o Ministério Público para poder fazer um trabalho que realmente contemplasse tudo o que realmente está no escopo do dia a dia do Ministério Público Federal. E é dessa forma que o Planejamento Estratégico 2011-2020 marca de forma efetiva a unidade do Ministério Público Federal,
sendo o caminho para seu reconhecimento pela excelência na promoção da justiça, da cidadania e no combate ao crime e à corrupção. Este planejamento estratégico nacional representa um grande passo para os membros e servidores da instituição e também para a sociedade, sendo a transparência um dos pilares do processo de execução dos projetos estratégicos. Na prática, o planejamento deverá contar com o envolvimento e comprometimento de todos em torno das diretrizes estabelecidas. Agora é assim, cada um se reconhecendo como parte de um todo, um Ministério Público Federal único, forte e indispensável. Sempre o peso na balança, na garantia dos direitos constitucionais. O mapa desenhado, quer dizer, com a participação de tantas mãos, terá que ser transformado em realidade. E para que isso ocorra, para que esse gigantesco desafio possa ter êxito, o que será fundamental, e eu destaquei isso no encerramento, é a participação ainda mais empenhada, ainda mais comprometida de cada membro do Ministério Público, de cada servidor do Ministério Público Federal. A implementação desse mapa, o cumprimento do que dele consta, não pode ser, sob pena de certeza do fracasso, não pode ser obrigação ou atribuição apenas da administração. O compromisso deve ser, repito, de cada membro e de cada servidor do Ministério Público Federal, empenhado em transformar em realidade esse Ministério Público do futuro.